Olá, 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 tudo bem? Quero compartilhar com você hoje mais uma devocional. Dessa vez está em Josué, capítulo 22. Em alguns versículos, em especial eu quero trabalhar a ideia do versículo 10, o versículo 16 e um pedacinho do 28. A tribo de Ruben, a tribo de Gade, a tribo de Manassés havia recebido a sua porção de terra e estava para além do Jordão. E eles foram. Se despediram do povo de Israel e foram. E lá eles construíram um grande altar, imponente, vai dizer lá no versículo 16. E aí, quando o povo de Israel toma a notícia disso, eles se reúnem, mandam representantes e vão lá contra Rubens, Gade, Manassés, bravos. E eles falam, olha, todo o povo quer saber por que vocês construíram isso. Por que vocês estão sendo infiéis ao Deus de Israel? Como puderam se afastar tanto do Senhor? Por conta que eles ouviram notícias de que eles tinham construído um altar grande e imponente. E aí a resposta no finalzinho de Ruben, Gade e Manassés não é para rebeldia. Essa é uma réplica do altar do Senhor. Não é aqui para holocausto nem sacrifícios, é uma lembrança do relacionamento que vocês e nós temos com o Senhor. Olha que assustador. Aqueles homens de Israel estavam julgando aquelas 2,5 tribos por um recorte que eles observaram. Então chegou até eles apenas a história da construção de um altar. Antes mesmo que eles pudessem conversar a respeito com os acusados, antes mesmo que eles pudessem assisti-los a respeito disso, tentar trazê-los, entender o que está acontecendo, isso não combina conosco, somos homens e mulheres de Deus, experimentamos de tantos extraordinários, por que a gente está ouvindo falar sobre isso? Expliquem, isso é verdade? Antes de eles fazerem isso, eles já chegam condenando, dizendo que eles estavam sendo infiéis. Dizendo que aquele altar que eles construíram era um instrumento de afastamento do Senhor. Que assustador. Como que isso é uma realidade nos nossos dias? Como que nós pegamos recortes da vida das pessoas e fazemos juízos sobre elas e julgamos. Você sabe, né? Às vezes, o que você vê não é o que é de verdade. Você vê um pedaço do todo, você não vê o todo. Não vê por sua incapacidade mesmo, sua limitação, a minha limitação. Às vezes, a gente não consegue enxergar o todo. E se a gente não se aproximar para ver mais de perto, não com uma perspectiva de condenação, de acusação, mas de apoio, ficará muito difícil de a gente fazer o nosso exercício fraternal, estabelecido por Deus, de amar ao próximo como a nós mesmos. Fico imaginando que a todo o povo de Israel deve ter sido vergonhoso ao ouvirem Ruben, Gade e Manassés dizerem, essas tribos dizerem, não, a gente só quer um memorial. A gente só quer evitar de se esquecer de tudo que o Senhor Deus fez. A gente quer apenas que esse seja um memorial de relacionamento. Essa é a verdade. Isso me desafia e me faz perguntar, Espírito Santo, eu tenho sido desonesto com alguém? Eu tenho acusado indevidamente? Eu tenho julgado indevidamente? Espírito Santo, existe algo que eu esteja fazendo contra alguém que vá de encontro ao que o Senhor espera de mim? Espírito Santo,
Há alguém que eu precise me aproximar para entender o contexto da vida e ajudar no lugar de fazer juízo? Talvez você também esteja sendo convidado pelo Espírito Santo para fazer a mesma coisa. Que Deus te ajude. Que Deus te abençoe. E talvez, de fato, o recorte que você esteja vendo da vida de alguém seja um recorte triste, chato, feio, e que, de fato, esteja afastando alguém de Deus ou dos princípios de Deus. Mas eu quero lembrar que seu papel não é o julgamento, não é juízo. O juízo é Deus, o juízo é de Deus. O seu papel é assistir, é estender a mão. O seu papel é caminhar junto, é ser suporte. Por isso o apóstolo nos ensinou: suportai-vos uns aos outros. Paulo disse isso. O Senhor Deus quer que sejamos suportes uns para os outros. Que Deus te ajude. Eu sou André Fazelo e essa é mais uma gota de esperança. Se essas palavras têm alcançado lugar no seu coração, curta, para que seja possível saber que está sendo abençoador. E compartilhe, para que você abençoe outras pessoas. Paz e bem.